Boa tarde, turma. Como é que vocês estão? Tudo bem? Então, ó, vamos aqui para o nosso slide. Esse daqui foi o exercício que nós resolvemos na aula passada. Então, a gente queria achar o vetor tangente e a reta tangente a essa curva. Aí ele me dá um ponto aqui, um parâmetro t igual a π sobre 3. Aí nós fizemos isso, a gente viu que o gráfico era uma elipse. E aí você tem esse ponto que aparece aí. Nós determinamos esse vetor azul e também a equação da reta tangente. Bom, vamos lá. Segundo exercício agora. É a mesma coisa, só que para outra função. Determine o vetor tangente e a reta tangente para essa curva, aí ele me dá um ponto. Então, vamos fazer. Ó, esse ainda é o exercício da aula passada. Esse é o segundo. Alfa de t igual t ao quadrado 2t. E o nosso ponto é o ponto 1 em x, 2 em y. Então, vamos resolver. Ele quer vetor tangente e equação da reta tangente para este ponto aqui, ó, nesse ponto 1 e 2. Bom, aqui ele determinou um ponto. E ele quer para esse ponto o vetor tangente. Nós aprendemos na aula passada como calcular vetor tangente, que é um procedimento bem simples. Se você já tem uma função vetorial e você quer o vetor tangente, basta você fazer o quê? Você precisa derivar essa função vetorial. E como é que deriva uma função vetorial? Basta você derivar em cada componente. Então, nesse caso, a derivada de alfa vai ser, na primeira coordenada, 2t, e na segunda, 2. Então, esta função aqui te dá o vetor tangente para cada ponto. Só que ele quer para um ponto específico, que é o ponto 1 e 2. Só que perceba que ele não nos dá o parâmetro t. Aí ele diz assim, ele não fala assim, me dê o vetor tangente quando t é igual a 0, quando t é igual a 5. Não, ele me dá esse ponto aqui. Então, cabe a nós descobrir qual é o parâmetro t que vai nos dar esse ponto. Só que não é difícil. Ó, basta você olhar para esta função vetorial, você quer chegar nesse ponto aqui, ó, 1 em x, 2 em y. Para você chegar nesse ponto, quanto tem que ser o valor de t aqui, gente? Quanto tem que ser o valor de t para que essas coordenadas se transformem em 1 em x, 2 em y? T igual a quanto? A 1. Muito bem. Então, ó, se t igual a 1, aqui vai ficar 1 ao quadrado, 1. Aqui vai ficar 2 vezes 1, é 2. Então, na verdade, o parâmetro que ele quer é para t igual a 1. Agora que eu sei disso, eu vou usar este parâmetro na minha função derivada. E quando eu faço isso, eu calculo aqui, ó, f' de 1. Então, onde tiver o t, eu vou colocar o valor 1. Aqui vai ficar 2 em x, 2 em y. Então, este daqui é o vetor tangente para o ponto que ele escolheu. Só que ele não quer apenas o vetor tangente, ele também quer a equação da reta tangente. Para você ter essa equação, você vai precisar de duas coisas. A primeira é um ponto da reta. O ponto ele já me deu, é esse ponto aqui, 1 e 2. A segunda coisa é um vetor diretor, ou seja, um vetor que tem a mesma direção da reta. Isso nós já temos também, porque esse é o vetor tangente. Então, eu tenho um vetor e eu tenho um ponto. Agora, para achar a equação da reta, ficou fácil. Então, para eu achar, vou colocar assim, reta tangente. Aí eu vou escolher aqui as equações paramétricas da reta tangente. Bom, como a minha função tem duas coordenadas, vai ficar x igual, y igual. Na primeira coluna, eu vou colocar os pontos, na verdade, as coordenadas do ponto, que é esse ponto aqui, 1 e 2. Então, é 1 em x, 2 em y. Agora, eu vou somar com um parâmetro vezes as coordenadas do vetor tangente, que é a mesma, é 2 e 2.
Então vai ficar 2 vezes lambda. Aqui eu escolhi lambda ao invés de t, porque eu já estou usando o t para cá. Então aqui eu escolhi lambda. Então essa daqui já é a resposta da questão. Ele pediu o vetor tangente para esse ponto, está aqui o vetor tangente, e ele pediu a reta tangente. A equação da reta tangente é essa daqui, são as equações paramétricas da reta. Aqui finaliza a questão. Assim, essa questão, ela poderia ser uma boa questão de prova, mas ela não é, porque ela só pede isso daqui. Isso daqui fica muito vago, a gente quer enxergar as coisas. Então, assim, uma boa questão de prova seria eu dar esta função aqui, pedir para este ponto, eu posso pedir o vetor tangente, posso pedir a reta tangente, mas principalmente pedir para desenhar. Então, vamos desenhar o vetor tangente e a reta tangente. E mais, vamos desenhar o gráfico dessa função aqui. Aí fica mais divertido, fica melhor. Fica uma boa questão, uma questão completa. Então, é isso que nós vamos fazer agora. Mas lembrando que a questão em si ela já acabou, tá? Pelo menos o que foi pedido a gente já fez. Agora, a gente vai tentar fazer um plus aqui, algo a mais. Então, ó, digamos que eu quero o gráfico desta função. Para eu fazer o gráfico da função, eu vou escrever as equações paramétricas dessa função. Não se confunda com as equações paramétricas da reta tangente. Isso aqui são as equações paramétricas de uma reta. Agora eu vou fazer as equações paramétricas desta função. Para eu fazer isso, basta eu igualar a primeira coordenada, que é x, com t quadrado. E a segunda, que é y, com 2t. Aí você já sabe, isso aqui não é novidade para você. Se eu te peço o gráfico, você faz primeiro as equações paramétricas. Segundo passo, das equações paramétricas, você acha a equação cartesiana, que seria o quê? Você tentar omitir esse t, ou seja, usar essas duas equações e transformar em uma única equação, sem o t. Não é difícil nesse caso, ó, porque aqui eu posso isolar o t, por exemplo. Se eu isolar o t aqui na segunda, vai ficar t igual a y sobre 2. Agora é só eu substituir o t, que é y sobre 2, aqui no x. Aí como é que vai ficar a minha equação cartesiana? Vai ser x igual a y ao quadrado, até escrever assim, 1/4 vezes y ao quadrado. Então, das equações paramétricas, eu obtenho a minha equação cartesiana. A partir da minha equação cartesiana, eu consigo, então, desenhar o gráfico da minha função. Ou melhor, o gráfico aí da minha curva, porque isso aqui é uma curva plana. Como é o gráfico disso? Olha só, eu tenho x igual a y ao quadrado. Isso aqui me lembra logo o quê? Uma parábola. Só que, normalmente, as nossas parábolas são y igual a x quadrado, e não x igual a y ao quadrado. Ah, então a gente não sabe fazer porque é assim? Não, a gente sabe fazer. A diferença agora é que a minha parábola, ao invés de ficar uma concavidade para cima, vai ficar para onde? Para baixo? Não, vai ficar para a direita, ou seja, vai apontar para a parte positiva do eixo x. Tá? Então é isso que você tem que enxergar. Aqui, gente, isso aqui eu estou me antecipando, mas aqui em cálculo 2, a gente vai fazer outras questões que envolvem funções assim, gráficos assim. Então é bom a gente se acostumando logo. Então vamos lá. O gráfico para esta função, vou desenhar ele aqui embaixo. Seria um gráfico como eu comentei, isso aqui vai ser uma parábola, só que a concavidade dela vai ser para a direita, apontando aqui para o eixo x. Bom, ela passa pela origem, porque quando x é 0, y também é 0. Então, esse ponto aqui, ele faz parte, deixa eu marcar aqui com outra cor. Esse ponto aqui, ele faz parte. Outro ponto que eu sei que faz parte é o ponto 1 em x, 2 em y. E é verdade mesmo, ó, porque quando y é 2, vai ficar 2 ao quadrado sobre 4, dá 1. Então, o ponto 1 em x e 2 em y também faz parte. 1 aqui, 2 aqui. E aí, então, eu vou ter uma parábola. Eu vou ter uma parábola mais ou menos assim. Este é o gráfico da minha função. De propósito, eu já marquei um ponto que é importante para mim, que é o ponto 1 e 2. Nesse ponto aqui, para esse ponto, é que eu calculei a equação da minha reta tangente. Para eu desenhar essa reta tangente nesse ponto, eu vou precisar do ponto, que já está aqui posicionado,
E eu vou precisar do meu vetor. Quem é meu vetor tangente nesse ponto? É o vetor 2, 2. Então, eu vou posicionar esse vetor, ou seja, eu vou desenhar este vetor aqui, não saindo da origem, não. Eu vou desenhar esse vetor saindo desse ponto aqui, do ponto 1 e 2. Como é que eu faço isso? Eu vou fazer o seguinte, a partir deste ponto, eu vou caminhar 2 unidades em x, 2 unidades em y, porque é isso que o vetor faz. Ó. O vetor, ele caminha, a partir de um ponto, ele caminha 2 unidades em x, 2 em y. Então, partindo deste ponto aqui, se eu caminhar 2 unidades em x, eu vou parar aqui no 3. Se eu caminhar 2 unidades em y, vou parar aqui no 4. E eu vou chegar, então, neste ponto aqui. Então, quem é o meu vetor? É o vetor que sai deste ponto 1 e 2 e chega nesse daqui. Então, esse é meu vetor tangente. Para terminar meu desenho, basta agora eu fazer a minha reta suporte desse vetor. Ou seja, traçar uma reta passando por esse vetor. Então, no final, a minha reta tangente, deixa eu apagar aqui. A nossa reta tangente vai ser uma reta mais ou menos assim. Pronto. Então, com isso, a gente conseguiu desenhar tanto o gráfico da nossa função, quanto a minha reta tangente. Então, é essa situação que acontece para essa questão. Alguém tem alguma pergunta com relação a isso que a gente fez? Se cair na prova de vocês, é uma questão fácil? Fácil, né? Tá fácil, muito bem. Então é isso. Então, olha só, gente. Eu vou ensinar agora para vocês mais algumas definições. Agora, preste atenção. O que eu vou ensinar não é difícil. Tá? Não é muito fácil, na verdade. Só que o que eu vou ensinar agora é fácil da gente se perder. Então, para ninguém se perder aqui, eu vou fazer um resumo do que nós já aprendemos e do que nós vamos aprender agora. Então, olha só. Vou escrever assim, resumo. Se eu tenho uma função dada, deixa eu escrever aqui. Dada uma função αt, dada uma função αt, temos, eu te dei uma função aqui αt. Se eu pedir para você, calcule para mim vetor tangente Gente, se eu te der uma função alfa e te pedir o vetor tangente, o que você vai fazer com essa função para achar o vetor tangente? Você vai derivar, né? Só isso. Então, te dei uma função alfa t, eu te peço o vetor tangente, você vai derivar. Então, quem é o vetor tangente? É a derivada de alfa. Está aqui. Digamos que, ao invés de eu pedir o vetor tangente, e se eu te pedisse o vetor... Olha só, olha a minha pergunta agora, tá? Isso aqui é importante. Se eu te pedisse o vetor tangente unitário, olha só a minha pergunta. Porque assim, gente, o que é o vetor tangente? Bora voltar para cá. O vetor tangente é um vetor que tem a mesma direção da minha reta tangente. Esse é o único vetor que tem a mesma direção dessa reta? Não, eu tenho infinitos vetores que têm a mesma direção. Então, se esse vetor aqui, basta ele ser maior ou menor, ainda é um vetor tangente. Agora, esse vetor que eu desenhei aqui, necessariamente, ele vai ter norma unitária? Ou seja, ele vai ser um vetor unitário? Não necessariamente. O que é um vetor unitário? É quando a norma dele, o tamanho dele, é igual a 1. Nesse nosso caso aqui, em que o vetor é esse daqui, se eu calculasse a norma dele, não ia dar 1. Então, esse vetor aqui ele não é unitário. Ele é um vetor tangente, mas ele não é um vetor tangente unitário. Agora, se eu quisesse
para essa situação aqui, calcular o vetor tangente unitário. O que eu tinha que fazer, gente? Calcular o versor. E como é que se calcula versor de um vetor? Basta você pegar o vetor e fazer o quê? Dividir pela norma. Então, se eu quisesse, para esse caso aqui, o vetor tangente unitário, eu não teria dificuldade nenhuma. Bastava eu pegar o meu vetor aqui, ó, e dividir pela norma dele. Claro que eu ainda ia ter que calcular quem é a norma dele. Ia dar um número, esse número eu ia dividir aqui. Ou seja, de forma geral, se eu te pedir o vetor tangente unitário, o que você vai fazer é pegar essa função derivada que você calculou e dividir pela norma dela. É isso que você vai fazer. Alguma dúvida? Esse vetor tangente unitário, ele vai ser um vetor especial para a gente. Então, eu vou dar um nome, uma letra só para ele. Então, eu vou chamar ele de T. Então, ó, quando você vê essa letra aqui, T, eu estou me referindo ao vetor tangente unitário. Nada mais é do que o versor do vetor tangente. Pronto. Então, agora que a gente sabe disso, eu vou definir isso daqui de novo no slide. A gente vai resolver uma questão sobre esse tipo de vetor, só para a gente entender um pouco mais. Então, ó, definição. Esse T vai ser o versor do vetor tangente, que é dado pela derivada dividido pela norma. Então, esse é o meu vetor tangente unitário. Ou também posso chamá-lo de vetor tangente principal. Bom, vamos resolver essa questão aí, só para a gente se acostumar com essas definições. Então, ele me dá esta função alfa, que é a minha função cosseno t, seno t e t. Aí o que ele pede é determine o vetor tangente unitário. Então, cuidado, não é qualquer vetor tangente. Se na sua prova eu pedisse calcule o vetor tangente unitário, você só derivou a função e nada mais, esse não é o unitário. Aí você não acertaria toda a questão. Então, ó, primeiro passo, eu estou aqui, eu tenho uma função, ele me pede o vetor tangente unitário. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é calcular o vetor tangente, que é só derivar a função. Então, eu vou derivar essa função alfa e vou obter aqui, derivado do cosseno menos seno, derivado do seno, cosseno, derivado de t é 1. Esse é o vetor tangente, mas agora ele quer o vetor tangente unitário. O que eu faço? Calculo primeiro a norma deste vetor, que vai ser raiz quadrada menos seno ao quadrado. Ora, o menos seno ao quadrado vai ficar positivo, que é ao quadrado. Então, vai ficar seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado mais 1 ao quadrado, que é 1. Aí aqui você já está cansado de saber que isso aqui tudinho é 1. Então, aqui vai ficar raiz de 1 mais 1. Então, a norma aqui é raiz de 2. Então, eu calculei meu vetor tangente, calculei a norma do vetor tangente. Agora, para eu achar o vetor tangente unitário, basta eu pegar este vetor tangente e dividir pela norma, ou seja, dividir pela raiz de 2. Então, esse vetor tangente unitário eu estou chamando de t. E nesse caso, ele vai ser esse vetor dividido pela raiz de 2. Eu vou escrever assim, ó, vou escrever 1 sobre raiz de 2 vezes o vetor, que é menos seno, cosseno e 1. Então, essa daqui é a minha resposta. Só que você vai perguntar, professor, entendi, mas para que na minha vida que eu vou usar o vetor tangente unitário? Já não bastava o vetor tangente? Ele já não é tangente? Ele já não vai me dar a equação da reta tangente? Vai. Então, para que eu vou querer o vetor tangente unitário? Bom, gente, porque assim, dependendo da aplicação que você tiver, talvez seja muito importante que o seu vetor, aqui tangente, ele seja não necessariamente um vetor unitário,
mas ele seja um vetor cuja norma é sempre constante. Isso é raro, assim, isso não é fácil de acontecer. Olha só, eu tenho um vetor que ele muda para cada parâmetro, ele vai mudar a forma dele, mas o tamanho do vetor, ele sempre é constante. Mas por que essa propriedade é tão importante? Porque olha só, gente, vamos olhar para cá, para esse meu gráfico. Nesse gráfico aqui, eu tenho, neste ponto, a minha reta tangente. Para a minha reta tangente, eu tenho o meu vetor tangente. Mas dependendo da aplicação aqui que eu estou envolvido, talvez fosse muito importante eu descobrir, além do vetor tangente, descobrir também um vetor normal à minha curva. O que é o vetor normal? O vetor normal é como se fosse aquele vetor que aponta para o lado de fora da sua curva, mas aponta de forma perpendicular. Diga. Não entendi sua pergunta. Se o vetor tangente, ele sempre aponta para a tendência de movimento, vamos colocar assim, tudo bem. Sim, perfeito. Tá, entendi. Por que às vezes o vetor tangente, bora pensar que ele é uma velocidade. Vamos pensar que ele é uma velocidade. O escalar dele é sempre constante, só que mesmo assim ele pode mudar de direção, porque não faz sentido, né? A gente pensa, se a velocidade é constante, então a situação sempre vai ser a mesma. Só que cuidado, aí que está o detalhe. O vetor, vamos falar de velocidade, o vetor velocidade, o escalar dele pode ser constante. O que significa o escalar dele ser constante? Significa que a norma dele é constante. Mas não quer dizer que ele seja constante. É aí que está o segredo. Então, por exemplo, no movimento circular uniforme, que a gente está acostumado, às vezes a velocidade ali ela é constante, mas o vetor não é. Por quê? Porque o vetor está sempre fazendo a partícula mudar de direção. Mas como é que isso acontece? Porque apesar do vetor velocidade ter um escalar constante, mas existe um vetor aceleração. O vetor aceleração ele pode ser responsável por mudar não apenas o módulo do meu vetor velocidade, mas também a direção dele. Então, às vezes, ele não muda nem o módulo, mas muda a direção. Tá? Que é um processo parecido com o que a gente vai ver agora também. A sua pergunta foi excelente, gostei mesmo. Então, é isso que acontece. Então, não quer dizer, o módulo ser constante, não quer dizer que o vetor é constante. Tá? Para o vetor ser constante, ele não pode mudar nem de direção. Tá bom? Então, ó, nesse caso aqui, às vezes, é importante também, dependendo da aplicação, que se eu tenho um vetor tangente, é interessante eu saber também o vetor normal. Então, o vetor normal é como se fosse aquele que aponta para o lado de fora da minha curva. E nesse caso aqui, seria um vetor que é ortogonal a este meu vetor tangente. Então, a pergunta que eu faço é, se eu tenho um vetor tangente, será que eu consigo descobrir quem é o meu vetor normal? A resposta é sim. Eu consigo, mas o segredo disso é usar o vetor tangente unitário. Esse que é o segredo. Então, eu posso achar esse vetor normal desde que eu esteja trabalhando com o vetor tangente unitário. Por quê? Por causa de uma propriedade, que eu vou falar aqui para vocês agora. Eu vou apagar aqui mesmo. Já deu para entender o que é o vetor normal, né? Olha só. Então, eu vou agora resolver uma proposição que a priori parece que não tem nada a ver com o que a gente está falando. Mas depois a gente vai conectar aí as coisas. Então, vamos falar dessa proposição bem aqui, ó. Proposição. Gente, toda vez que a norma de um vetor, vou chamar esse vetor de beta, toda vez que a norma de um vetor é constante, sempre, tá? Sempre é constante. Isso, como eu falei, nem sempre isso vai acontecer. Só um exemplo aqui, só para você entender. Se você tiver essa função aqui, alfa de t, vou colocar beta. Beta de t igual a t e 1. Se eu te peço para calcular a norma deste vetor aqui, vai acontecer isso aqui, ó. Norma de beta é igual a raiz quadrada de t quadrado mais 1. Então, perceba que nesse caso aqui,
para cada valor de t, o tamanho do seu vetor está mudando. É isso que está acontecendo. Para cada valor de t, a norma do seu vetor beta, ela também vai mudando. Então, essa norma aqui pode ser 1, se o t for 0, ela pode ser raiz de 2, enfim, ela pode assumir valores aí a partir de 1. Então, essa norma aqui está mudando. Ela não é uma norma constante, não é. Mas, por exemplo, eu poderia ter esse outro vetor aqui. Aliás, está aqui. Olha esse vetor aqui, menos seno, cosseno em 1. Eu calculei a norma dele e deu o quê? Raiz de 2. Então, não importa o valor de t, essa norma é sempre constante. Então, eu te dei um exemplo de uma função aqui, uma função vetorial, cuja norma não é constante, e te dei um exemplo cuja norma é constante. Tá? Agora, antes de eu continuar ali a proposição, mesmo que eu tenha uma função cuja norma não é constante, eu consigo adaptar esse meu vetor aqui de modo que a norma seja constante? Sim. Como? Se eu pegar o versor dele. Se eu pegar o versor desse vetor aqui, vamos chamar esse versor de, sei lá, bora chamar de vetor V, de versor. Quem seria o versor dele? Seria esse novo vetor aqui, ó, t dividido pela norma, e seria 1 dividido pela norma. Então, olha só o que eu fiz. Eu tinha uma função vetorial cuja norma não era constante. Não era, ela mudava para cada t. Aí, o que eu fiz? Eu considerei o versor dele, ou seja, eu peguei e dividi pela norma. Agora, se eu calcular a norma desse versor aqui, vai dar constante, gente? Sim ou não? Vai. Igual a quanto? Igual a 1, porque é o versor. Pode fazer aí, pessoa, duvido, faça aí no seu caderno. Faz aí norma desse valor aqui. Vai dar 1. Tá? Então, agora que eu peguei o versor de um vetor, então a norma dele vai ser sempre constante, igual a 1. Tá, professor? Já entendi. O senhor já me mostrou um exemplo da norma que não era constante. Depois ali a norma era constante. Depois o senhor voltou para cá e considerou o versor dele e agora a norma é sempre constante desse versor, né? Porque a norma aqui agora é sempre igual a 1. Mas para que eu quero um vetor cuja norma é sempre constante? Por causa dessa proposição. Então, vamos ver o que essa proposição fala. Ela fala o seguinte, que se a norma de um vetor é sempre constante, então esse vetor, ou seja, essa função vetorial, ela é ortogonal à sua derivada. Olha, isso aqui parece ser uma coisa besta, assim, eu não vou usar para nada. Vai usar sim. Tá? Então, se a norma de um vetor é sempre constante, então significa que esse vetor é perpendicular ou ortogonal à derivada dele. Então, lembra que eu te perguntei ainda agora, como é que eu acho um vetor normal? Ora, se o seu vetor tiver norma constante e você quer achar o vetor normal, basta você fazer o quê? Derivar. Se você derivar, você vai achar um vetor que é perpendicular. Mas tá, a gente vai ver isso daqui a pouquinho, porque antes eu vou demonstrar isso daqui. Não é difícil, são poucos passos. Então, eu sei que vocês gostam de demonstração, né? Todo mundo gosta aqui. Então, vamos lá, demonstração. Bom, para demonstrar essa minha propriedade, perceba o que eu tenho que fazer. A partir dessa hipótese, se a norma ser constante, eu tenho que chegar nisso daqui, nessa conclusão. Bom, para isso eu vou usar uma propriedade que você já conhece, que é essa daqui. Toda vez que eu pego uma função vetorial e faço o escalar com ela mesma, isso daqui tem que dar norma do meu vetor ao quadrado. Só que nesse caso, por hipótese, a minha norma é constante. Então aqui vai ficar constante ao quadrado. O que eu faço agora? Eu vou derivar os dois lados em relação a t. Então, para o lado esquerdo vai ficar a derivada em relação a t do produto escalar e vou também derivar o lado direito, que é a minha constante. Bom, quando eu derivar o lado esquerdo, eu tenho uma outra propriedade que diz o seguinte, regra do produto. Isso aqui vai ficar derivada de beta
escalar com beta, mais beta escalar com a derivada de beta. Ou seja, a derivada do primeiro escalar com o segundo, mais o primeiro escalar com a derivada do segundo. Usando esta propriedade, vai ficar assim. Beta' escalar com beta, mais beta de novo, escalar com beta' é igual, aqui, derivada de uma constante, é zero. Propriedade comutativa, isso aqui é o mesmo disso, vai ficar duas vezes ele, né? Duas vezes beta escalar com beta', isso aqui vai dar zero. Claro que isso aqui é só um 2, né? Posso dividir por 2 os dois lados, então vai ficar isso daqui, ou seja, beta escalar com beta' deu igual a zero. Mas nós já vimos que esse produto escalar deu zero, isso acontece se, somente se, os vetores são ortogonais. Então, beta é ortogonal com beta'. Então, pronto. Acabamos de demonstrar que se a norma de um vetor é constante, então a derivada dele é ortogonal a ele mesmo. Agora, vamos voltar então para o nosso resumo aqui, gente. Olha só. Eu tenho uma função. Eu te peço o vetor tangente dela. Está aqui o vetor tangente. Depois eu te peço o vetor tangente unitário. Está aqui o vetor tangente unitário. Agora, eu tenho condições de te pedir, sabe o quê? O vetor normal. O vetor normal. Nesse caso, como é que você calcularia o vetor normal? Numa situação dessa aí. Você já calculou o vetor tangente, você já calculou o vetor tangente unitário. Como é que você calcularia o vetor normal? Bom, o vetor tangente unitário, ele tem norma constante? Tem norma constante, sim ou não? Tem, né? Constante igual a 1. Aí eu quero o vetor normal. Quem é o vetor normal? É um vetor que é perpendicular ao vetor tangente. Então, o que eu faço com isso daqui? Eu derivo. Porque se eu derivar o meu vetor tangente unitário, cuja norma é constante, a derivada dele vai ser perpendicular a ele mesmo. Tá? Essa que é a estratégia. Então, se você tem uma função aqui, esse aqui é o gráfico de uma função, você tem aqui um ponto. Nesse ponto, você vai ter um vetor tangente. Em particular, você vai ter o vetor tangente unitário. Se você derivar esse vetor tangente unitário, se você derivar ele, você vai obter um vetor normal. Você vai ter um vetor normal. Então, se você quer o vetor normal, basta você pegar e derivar o vetor tangente unitário. Por último, também posso te pedir o vetor normal unitário, ou principal também. E aqui, o que você faria para achar o vetor normal unitário? Se você já tem o vetor normal, só que você quer o vetor normal unitário, o que você faz? Calcula o versor, você divide ele pela norma. Então, nesse caso aqui, para encerrar, a gente pegaria aqui, ó, o vetor normal unitário e dividiria a derivada dele, né? Dividiria pela norma. Como esse vetor é importante, eu vou dar um nome para ele, vou chamar ele de N, N de normal, né? Só que ele é o normal principal. Tá? Então é isso. Então, se eu tenho aqui o vetor tangente unitário, eu também consigo calcular o vetor normal unitário. Tudo bem? Alguma pergunta? Como eu falei, não é difícil. Mas cuidado, são muitos detalhes, muitas definições. Você tem uma função, acha o vetor tangente, depois acha o vetor tangente unitário, depois acha o vetor normal, depois acha o vetor normal unitário. Isso aqui é um passo a passo. Mas não é difícil. É só você ir com calma. Bom, então bora aqui para o slide agora, que a gente vai mudar. Vamos agora para o slide da aula de hoje mesmo. Hoje é a aula 9. Eu ainda vou falar com vocês hoje sobre integral de funções vetoriais. Só que primeiro a gente está falando sobre vetor normal. Então, ó, já demonstrei... Opa, tem essa pergunta?
Não, detalhe, boa pergunta. Se você já tem um vetor tangente unitário e você derivar ele, a única coisa que é garantido é que essa derivada dele vai ser perpendicular a ele, ou seja, vai ser um vetor normal. Agora, se esse vetor normal ele também vai ter norma unitária, não é garantido. Tá? Não tem uma garantia de que se eu pegar aqui um vetor que é unitário, eu derivo ele e a derivada também é unitária. Não tem, nós não temos essa garantia. Isso teria que ser provado. A nossa garantia é a seguinte: se eu tenho um vetor cuja norma é constante, seja unitária ou não, mas é constante, se eu derivo ele, então a derivada é perpendicular a ele mesmo. É isso que me garante. E por isso que eu posso dizer que se eu pego esse vetor tangente unitário e derivar, isso vai me dar um vetor normal, porque ele vai ser perpendicular. Essa que é a ideia. Tá? Agora, se ele vai ser unitário, pode ser que sim, pode ser que não. Agora, para garantir que ele vai ser unitário, eu tenho que dividir pela norma dele, ou seja, achar o versor dele. Tudo bem? Então, aí voltando para cá. Então, essa proposição a gente já demonstrou, é justamente isso que a gente estava falando. E agora nós podemos definir o vetor normal. Então, todo vetor ortogonal ao meu vetor unitário, meu vetor tangente, é dito normal à curva. E o vetor normal principal vai ser o versor da derivada do vetor tangente principal. Por isso que eu digo, é muita definição, é muito detalhe, cuidado, mas não é difícil. Vamos agora fazer isso daí. Determine o vetor normal principal a essa curva. É a curva que já está também no... A gente já fez a mesma curva naquela outra questão. Isso é como se fosse uma continuação. Então, olha só. Para essa mesma curva que já está aqui no quadro, cosseno, seno e t, ele quer que eu calcule agora o vetor normal principal. Quando ele fala vetor normal principal, é o vetor normal unitário. Então, para essa curva, nós já calculamos a derivada dela, ou seja, nós já calculamos o vetor tangente, deu isso daqui, e nós já calculamos a norma dele, e com a norma a gente calculou o versor, ou seja, nós já temos para essa curva o vetor tangente unitário, já temos. A partir disso, agora a gente consegue um vetor normal. Então, se eu tenho o vetor tangente principal, que é unitário, e eu quero achar um vetor normal, basta eu derivar esse vetor aqui. Então, vamos lá. Então, vou colocar assim, vetor normal. Para eu achar o vetor normal, basta eu derivar o meu vetor tangente unitário. Bom, aqui eu tenho uma constante vezes aqui um vetor. Vou preservar a constante, vou derivar só o pessoal daqui. Vai ficar 1 sobre raiz de 2. Agora, derivada de menos seno, vai ficar menos a derivada do seno, que é cosseno. Então, menos cosseno. Derivada do cosseno, menos seno. Por último, derivada de 1 é 0. Então, olha só. Nesse caso aqui, eu derivei o meu vetor tangente unitário e me deu esse vetor aqui. Isso aqui é um vetor normal. Só que o que ele pede na questão é o vetor normal principal, ou vetor normal unitário. Então, para isso, eu vou calcular o versor dele. Então, o que eu vou escrever agora aqui, vetor normal principal. Para eu calcular esse vetor normal principal, primeiro eu vou calcular a norma desse vetor aqui. Vou calcular a norma de t' de t. Isso aqui vai dar. Aí a gente vai ficar a norma disso daqui. Como aqui eu tenho uma constante, vai ficar a mesma constante, só que positiva, só que ela já é positiva. Vai ficar 1 sobre raiz de 2. Aí, raiz quadrada. Aqui, menos cosseno ao quadrado. Vai ficar cosseno ao quadrado. Aí, mais menos seno ao quadrado. Vai ficar seno ao quadrado, positivo. E aqui é 0. Então, não vou precisar colocar. Você já sabe que isso daqui, cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, é 1. Fica a raiz de 1. Então, no final, a norma vai ser 1 sobre raiz de 2. Porque isso aqui é igual a 1.
Olha, inclusive isso aqui é um exemplo. A gente acabou de derivar o vetor tangente unitário, mas a norma dele não foi unitária. Foi 1 sobre raiz de 2. Agora, para encerrar, para eu achar o vetor normal principal, eu vou pegar esse vetor normal e dividir pela norma dele. A esse vetor normal principal a gente está chamando de N. Então, N vai ser isso daqui, que é 1 sobre raiz de 2. Aí o vetor é menos cosseno, menos seno e 0, dividido pela norma, que é 1 sobre raiz de 2 também. 1 sobre raiz de 2. Então, a gente pode simplificar. E a resposta final vai ser esse vetor aqui, menos cosseno, menos seno e 0. Pronto. Então, se eu quisesse, poderia desenhar o gráfico dessa função, desenhar o vetor tangente e o vetor normal para cada ponto. E o vetor tangente e o vetor normal seriam sempre vetores ortogonais entre si. E eu trouxe já no GeoGebra o desenho desta questão. Vou mostrar aqui para vocês. Olha só. Olha, esse gráfico aqui, a curva aí de preto, é o gráfico dessa função, que é a função cosseno, seno e t. É uma hélice, na verdade, né? Está aí, ó, percorrendo um cilindro. Aí, esse ponto aqui é um ponto da curva. Perceba que para esse ponto eu tenho um vetor tangente, que é esse vetor vermelho, e eu tenho um vetor normal, que é o vetor azul. Por mais que eu escolha outros pontos dessa curva, por mais que o vetor vermelho e o vetor azul eles se movimentem, mas eles permanecem sempre ortogonais entre si. Isso que a gente vai ver agora. Olha só. Ó, então, mesmo que você se movimente ao longo da curva, mas perceba que os dois vetores eles continuam sempre formando um ângulo aqui, ó, de 90 graus entre eles. O que é interessante. Então, por mais que o t esteja variando, por mais que o seu vetor esteja mudando de direção, mas ainda assim a propriedade ela permanece. E é isso, gente. Alguma pergunta até aqui? Tudo certinho? Tá, então agora a gente vai falar sobre integral de funções vetoriais. Só que assim, eu não vou demorar muito nessa parte. E você já deve saber por quê, né? Vamos voltar aqui para o slide. Então, na hora que a gente falar de integral de funções vetoriais, eu acredito que você já vai se antecipando aí. Porque assim, gente, quando nós formos estudar limite de funções vetoriais, o que você aprendeu? Que calcular limite de uma função vetorial é calcular o limite em cada coordenada. É isso? É isso. Então é cálculo 1, só que assim, em cada coordenada ali, é isso. Aí depois você passou para a derivada. Aí o que você aprendeu? Calcular a derivada de uma função é derivar cada função coordenada. Agora eu te pergunto, em integral, tu acha que vai ser diferente? Não vai ser diferente. Assim, nossa decepção, né? A gente queria sempre algo mais emocionante, mas não. Então, o integral de funções vetoriais vai ser você calcular a integral em cada coordenada. Isso é lógico, porque uma integral ela é um limite também, que nem a derivada. A derivada é um limite. Integral também é um limite, só que é o limite daquela soma de rima quando n vai para infinito. Se é um limite, então na hora que eu for calcular uma integral, eu estou calculando o limite. Então na hora que eu for calcular o limite, eu calculo em cada coordenada. O que equivale a calcular a integral em cada coordenada. Então é basicamente isso. Por isso que eu não vou demorar nada aqui nessa parte. Só vou citar algumas coisas e comentar algumas coisas. Então vamos lá. Integral de funções vetoriais. Bom, está aqui. Proposição. Se eu tenho uma função, ela é integrável, então calcular a integral dela é calcular a mesma integral em todas as coordenadas. Aqui vale também o teorema fundamental do cálculo. Então, por exemplo, se eu tenho uma primitiva de alfa e eu quero calcular a integral de alfa, então a integral de alfa vai ser a primitiva dela aplicada em B menos a primitiva aplicada em A. Claro que isso aqui é o teorema fundamental do cálculo, porque é o teorema que consegue unir as duas teorias principais, que é a teoria diferencial, o cálculo diferencial e o cálculo integral. Então, ainda é válido aqui para a gente, para as funções vetoriais. E também, se eu tiver uma integral indefinida, isso nada mais é do que a primitiva daquela função. Um exemplo. Vou até escrever no quadro esse exemplo.
só para a gente treinar um pouquinho essa parte de integral. Ele quer calcular essa integral aqui, integral dessa função, cosseno t, 2 vezes e elevado a 2t e 1. Vamos fazer aqui rapidamente. Então, você já sabe que calcular essa integral é calcular a integral para cada função. Então, vai ficar a integral do cosseno, depois integral de 2 vezes e elevado a 2t, dt, por último, integral de 1 dt. Aí, vamos lá. Qual é a integral do cosseno? É seno ou menos seno? É só seno, não tem o menos dessa vez, tá? Que é a integral. Então, aqui, ó, seno. Só que isso aqui é uma integral indefinida, é a primitiva. Então, eu vou somar com uma constante de integração aqui, vou chamar de C1. Agora aqui. Bom, qual é a integral de e elevado a 2t? É assim, qual é a integral de e elevado a x? É e elevado a x. Então, a gente pensa logo, nesse caso aqui, qual é a integral de e elevado a 2t? Aí vai ficar e elevado a 2t sobre 2. Né? Só que já tem o 2 aqui, então, na verdade, aqui vai ficar e elevado a 2t. Ó, isso aqui você faz por substituição simples, né? É só você perceber. Vamos derivar isso daqui. Na hora que você deriva isso daqui, vai ficar ele mesmo vezes 2. Está aqui o 2. Tá? Então, se eu fosse integrar só isso daqui, ia ter um divisor por 2 aqui. Mais uma constante de integração. Está aqui. E, por último, qual é a integral de 1? Qual é a integral de 1? É t. Então, fica t mais uma terceira constante de integração. Eu posso escrever assim, ou eu posso separar as constantes aqui de integração. Eu posso deixar assim, ó, se eu quiser. Seno e elevado a 2t e t mais, aqui só, C1, C2, C3. Aí isso daqui eu também poderia chamar só de um vetor aqui, um vetor C, se eu quisesse. Aí tanto faz como vai ser a resposta, desde que você não esqueça das constantes de integração. E basicamente integral é isso. Então, assim, aplicações. A gente pode voltar lá para cinemática. Então, por exemplo, eu te dava um vetor posição, eu queria um vetor velocidade. O que você fazia? Você derivava. Agora, eu posso te dar um vetor velocidade e pedir um vetor posição. O que você vai fazer? Integrar a velocidade. Só que cuidado, que nesse caso, quando você for integrar o vetor velocidade, vai aparecer essas constantes de integração. Como é que você elimina elas? Como é que você se livra delas? Com alguma condição inicial. Tipo, a posição em 0 era 2, 1, 3, por exemplo. Aí você consegue eliminar tranquilamente. Enfim, mas basicamente, integral é isso. Não tem muito mistério. O mais legal dessa parte de integral não é nem a integral em si. Integral você já sabe. O mais legal é a aplicação dela, que é essa aplicação que eu vou mostrar para vocês agora. Então, ó, essa parte aqui é a melhor parte da aula de hoje. Então, a gente vai falar agora sobre comprimento de arco. Tá? Então, essa é a parte final da aula de hoje. Perceba que nós temos muito tempo ainda. Nós vamos precisar desse tempo para falar de comprimento de arco. Bom, vamos primeiro contextualizar aqui esse problema. Porque ele é um problema bem interessante. Agora nós queremos falar sobre comprimento de arco. Gente, aqui eu já dou um alerta, que aqui vai ser demonstração um pouco longa, tá? Mas assim, isso é legal, uma demonstração divertida, né? Se você entender cada
cada passo que a gente vai fazer aqui está ótimo para o que a gente vai falar. Então, vamos ver aqui qual é o nosso contexto. Digamos que você tem uma função, ou melhor, digamos que você tem uma curva. Essa curva ela já está parametrizada, quer dizer que você já tem uma função que dá o gráfico dela. Então, vamos dizer que a nossa curva, sei lá, uma curva assim. Então, essa aqui é a nossa curva. Ela é parametrizada por uma função. Vou escrever aqui embaixo a função. A minha função é uma função alfa. Assim, só para facilitar, para não ficar uma coisa assim muito grande em questão de vários símbolos e letras, eu vou considerar que a minha função ela é bidimensional. Mas tudo que eu fizer aqui vale para tridimensional tranquilamente. Mas isso aqui é só para a gente enxugar um pouco as coisas. Então, ó, se a minha função, eu estou considerando ela bidimensional, então o gráfico dela é uma curva plana e ela tem apenas duas coordenadas, que eu vou chamar de coordenada x, que é uma função que depende de t, e ela tem uma função também que depende, um y que também depende de t, uma função y que também depende de t. Então essa é a minha função. Ela está parametrizando esta curva aqui. Bom, o nosso desafio a partir de agora é tentar descobrir qual é o comprimento dessa curva, o que é uma coisa muito difícil para a gente. Porque assim, calcular comprimento de curva de uma linha dessa aqui é difícil para a gente. É difícil. Porque até então a gente só sabe calcular, sei lá, de uma reta. A gente consegue calcular de uma reta. Se fosse algo circular, semicircular, até dava também para calcular. Eu usava as fórmulas lá que envolvem π. Mas nesse caso aqui, ó, uma curva aleatória, eu consigo calcular o comprimento dela, sendo que a única coisa que eu sei dela é a minha função que parametriza ela. Então esse é o desafio. E sim, é possível fazer isso. Então vamos lá. Para a gente fazer isso, nós vamos primeiro dividir essa curva em alguns pontos. Então, ó, digamos que eu tenho o ponto inicial, bora dizer que eu tenho outro ponto bem aqui da minha curva e eu tenho esse ponto aqui. Ao invés de eu tentar calcular a curva que eu não sei calcular, o que eu vou fazer é desenhar aqui algumas retas. Por exemplo, vou desenhar aqui uma reta daqui para cá e vou desenhar uma reta daqui para cá. E, ao invés de calcular o comprimento da curva, eu vou calcular o comprimento dessas retas aqui, de cada uma dessas retas. Claro que isso não vai ser o comprimento original, mas vai ser uma aproximação. Isso que é importante. Depois a gente tenta melhorar a aproximação, mas primeiro a gente tem essa ideia de aproximação. Sendo que, como eu falei, cada ponto desse aqui é parametrizado por essa curva. Então, por exemplo, para esse ponto aqui, eu tenho um vetor que sai aqui da minha origem e chega nesse ponto. Esse vetor é um vetor que eu vou chamar aqui de alfa de TI. Eu tenho esse vetor. A mesma coisa, para esse ponto aqui, eu tenho um outro vetor que chega aqui e eu posso chamar esse vetor de alfa de TI mais 1. Pronto. Usando como base esses dois vetores, eu consigo ainda desenhar um terceiro vetor, que sai daqui, ó, e vem para cá. Sai desse ponto e chega nesse. Esse vetor que eu desenhei aqui é o vetor alfa de TI mais 1 menos alfa de TI, ou seja, é o vetor de diferença. Lembrando que o nosso objetivo é tentar encontrar o comprimento dessas retas aqui, para poder aproximar o comprimento do arco. Bom, vocês concordam comigo que, para eu achar o comprimento dessa reta, que vai daqui para cá, é a mesma coisa que eu calcular a norma desse vetor verde aqui, que é esse vetor de diferença? Se eu calcular a norma dele, eu acho o comprimento desse pedaço de reta. Então, ó, resumindo, para eu achar este comprimento aqui, vou chamar esse comprimento de LI, o que eu preciso é calcular a norma deste vetor, que é o vetor alfa de TI mais 1 menos alfa de TI. Quem é esse vetor de diferença? Bom, são as coordenadas do TI mais 1 aqui, x e y, menos as coordenadas desse daqui. Aí só que eu quero calcular a norma, então vai ficar raiz quadrada, então vai ficar isso daqui, ó, LI igual a raiz quadrada
aqui vai ser x de ti mais 1, que é desse vetor aqui, menos x de ti, que é desse vetor aqui, ao quadrado, mais, agora o y de ti mais 1, menos y de ti ao quadrado. Tira a raiz. Bom, então essa é uma fórmula onde eu consigo achar o comprimento da reta ali que sai daquele ponto e vai para aquele outro. Bom, só para facilitar também aqui, eu vou chamar esse cara aqui de ΔX. Já que é a diferença aqui das funções x. E aqui, a mesma ideia, eu vou chamar de ΔY. Então, o meu comprimento LI vai ser igual a raiz quadrada de ΔX ao quadrado mais ΔY ao quadrado. Bom, para eu sair daqui, eu vou precisar agora usar um teorema que eu tenho certeza que vocês se lembram do cálculo 1. Não preciso nem relembrar ele aqui, que é o TVM, Teorema do Valor Médio. Se lembram, né? Com certeza, sim ou não? Sim. Tá, mas mesmo que você não lembre, vamos revisar o que é esse Teorema do Valor Médio. Mas assim, o Teorema do Valor Médio ele é interessante, ele traz uma ideia geométrica bem intuitiva, que é o seguinte. Então, olha só, vamos relembrar aqui. O que é o TVM? O TVM vai te dizer que se você tem uma curva, imagina que você tem aqui, ó, um gráfico de uma função, o gráfico ele é assim. Está aqui o gráfico. Aí olha o que ele te fala. Aí você tem aqui o intervalinho, intervalo que vai de A até B, a sua função. Aí se a sua função ela é contínua em AB fechado, ela é derivável em AB aberto, então existe com certeza um ponto dentro desse intervalinho aqui aberto, tal que a derivada desse ponto é igual à taxa de variação média. Mas isso é intuitivo. Se você pensar um pouquinho na ideia de uma função contínua, uma função que não tem saltos nem buracos, então é lógico que se você une esse ponto final e inicial aqui, ó, esse ponto inicial e o final, você tem uma reta secante. E é lógico também que em algum momento durante essa curva, a sua reta tangente, ela vai ser paralela à reta secante. Então é isso que fala o Teorema do Valor Médio. Em outras palavras, vai existir um ponto aqui, nós podemos chamar de ponto C, tal que f' de C, ou seja, a derivada neste ponto, é igual a variação de f dividido pela variação de t. Então, isso daqui é o Teorema do Valor Médio. Aí eu vou aplicar esse teorema tanto para x quanto para y, porque x e y dependem de t. Aí, claro que aqui eu estou considerando que a minha função ela é a mais linda possível. Sim, ela é uma curva suave, é derivável, não tem nenhum problema com ela. Então, a gente pode assumir esses teoremas. Estou no melhor dos mundos aí. Temos uma pergunta? Diga. Deixa eu ver se eu entendi o que você está falando. De pegar esse ponto aqui, esse ponto final, e depois assumir como se aqui fosse um raio de uma circunferência. Assim, não estaria errado, mas ainda assim isso aqui seria uma aproximação também. Porque não necessariamente é esse arco que eu faço, por mais que eu esteja chamando de arco, mas não quer dizer que seja um pedaço de uma circunferência. Porque eu sei que a gente está acostumado, lá da escola, que quando a gente fala de arco é como se fosse pedaço de uma circunferência. Mas aqui não, arco é qualquer curva, essa que é a ideia. Então, não necessariamente essa curva aqui, ela é circular, digamos assim, essa que é a ideia. Agora, claro, se fosse uma curva circular,
E aí sim, estaria perfeito o seu raciocínio, conseguiria tranquilamente calcular sem precisar usar essas coisas que a gente está usando de norma. Ou também poderia definir uma aproximação por isso, também poderia. Né? Não sei, talvez fosse uma aproximação mais complicada, mas assim, pelo menos a ideia que a gente está tentando lidar aqui é a ideia mais didática possível, mais intuitiva. Mas perfeito, isso que você falou, sim, tem lógica sim. Então, muito bom. Então, gente, agora eu vou usar o teorema do valor médio, tanto para x quanto para y. Então, eu vou escrever aqui, né? Já que eu vou usar o teorema, pelo teorema do valor médio, existem constantes. Bom, eu vou chamar essas constantes de T asterisco, ou T estrela, né? E T duas estrelas, que pertencem a esse intervalo que vai de TI a TI mais 1, tais que... Bom, pelo teorema do valor médio, então, vai existir aqui um x' de T estrela igual a ΔX sobre ΔT, e vai existir um y' T duas estrelas, tal que ΔY, que é igual a ΔY sobre ΔT. Bom, aí olha só o que a gente vai fazer. Eu vou isolar o ΔX aqui, então vai ficar ΔX igual a x' de T vezes ΔT. Aqui é a mesma coisa. Então, quando eu for transformar aqui, ó, esse ΔX vai aparecer x' vezes ΔT. E aqui vai aparecer y' vezes ΔT. Aí, substituindo. Sendo assim, bom, vamos lá. Como é que vai ficar o nosso LI agora? Vai ficar raiz quadrada de x' de T estrela ao quadrado vezes ΔT ao quadrado mais y' T duas estrelas ao quadrado vezes ΔT ao quadrado, e aqui a raiz. Aí você percebe que aparece aqui, ó, ΔT ao quadrado, aqui e aqui. Então eu poderia colocar ele em evidência, depois poderia tirar ele da raiz quadrada. Aí como é que ficaria? Vai ficar LI igual a raiz quadrada x' de T estrela ao quadrado mais y' ao quadrado, e aqui fora ΔT. Então, essa daqui é a expressão para você conseguir o comprimento de um pedaço de reta, daquele pedaço ali, daquele segmento de reta que a gente colocou. Só que a nossa aproximação, ela não é um segmento de reta, ela é mais de um. Então, para eu obter uma aproximação total da minha curva, eu vou ter que somar cada pedacinho desse. Então, é um somatório. Então, a minha aproximação ela é um somatório de cada pedacinho desse daqui, de cada LI. Então, olha só. O meu comprimento mesmo, ele é aproximadamente a soma desses comprimentos menores. Aí você vai dizer, professor, mas isso é uma péssima aproximação. Calma, também não é assim. Vamos voltar para cá. Tudo bem, pode ser que calcular a distância daqui para cá e depois daqui para cá não é a mesma que calcular essa distância aqui todinha. Porém, eu posso refinar minha aproximação. Posso pegar meu intervalo lá em t e posso dividir em um ΔT cada vez menor. Ou seja, eu poderia, ao invés de usar só 3 pontos dessa curva, usar mais pontos. Eu teria um ponto aqui, poderia ter outro ponto aqui. Perceba, ó, quanto mais pontos eu tiver na minha curva, mais
próxima do valor real vai ser a minha aproximação. Ora, então se o meu n tender a infinito e esse limite existir, então eu vou ter exatamente o comprimento de arco que eu queria. Então, qual é a solução para eu obter meu comprimento de arco? A minha solução é igual considerar esse somatório aqui quando o limite de n vai para infinito desses somatórios, onde cada li desse é uma raiz quadrada, então vai ficar a raiz quadrada de x' mais y', e aqui ΔT. Ora, mas gente, eu tenho aqui um limite de um somatório. Isso aqui é o limite de uma soma de Riemann, se você reparar. O que é o limite de uma soma de Riemann? É uma integral. Isso é uma integral. Então isso aqui é uma integral do cálculo 2? Não, do cálculo 1. Isso aqui é uma integral de uma função de uma única variável, que só depende de t. Então aqui, o meu comprimento, ele vai ser a integral, uma integral que vai de a até b, da raiz quadrada de, agora não importa mais t estrela, t dois, né? Tudo t. Então, x' de t ao quadrado mais y' ao quadrado dt. Então, essa daqui é a fórmula para você achar o comprimento de arco de uma função vetorial. Se você tem uma função vetorial, ela parametriza uma curva, você quer achar o comprimento dessa curva, você joga nessa integral aqui. Agora, dá para melhorar essa fórmula aqui, porque lembra alguma coisa vocês aqui, gente? Ó, raiz quadrada de x' ao quadrado mais y' ao quadrado? A norma de quem? Da derivada da função. Norma derivada da função. Então, na verdade, ó, a fórmula final é essa daqui. Comprimento de arco é igual a integral de a até b da norma da minha função derivada. Gente, isso aqui é fantástico. Porque assim, até então a gente não fazia ideia de como calcular o comprimento de uma curva. Agora, você percebe que é uma fórmula que é bem simples, na verdade. Porque, olha só, é uma integral de uma norma. Só. Claro, a norma da função derivada. Pronto. Mas você não vai ter muito trabalho. Assim, claro, dependendo de quem vai surgir aqui, você pode ter um trabalho imenso. Mas assim, a fórmula em si, ela não é imensa. É uma fórmula bem simples. Pois bem, então agora, quem sabe disso, vamos aqui para o nosso slide, que a gente já tem meia hora para resolver 2 exercícios. Mas olha só para você entender um pouco, você tem uma pergunta? Pode falar. Perfeito. Então, ó, essa pergunta é excelente. O que ele perguntou? Professor, isso aqui vale para qualquer curva? Por exemplo, se for uma função seno, por exemplo, eu conseguiria calcular um pedaço da minha senoide? Poderia. Então, vale. Então, o que a gente mostrou ali que vale. Claro, desde que a minha curva seja suave. O que é uma curva suave? A minha função tem que ser derivável. Mas sim, uma curva em que aparece uma senoide seria uma curva, por exemplo, t seno de t. Ela é derivável. Então, com certeza você conseguiria calcular um pedaço da senoide, ou cossenoide e outras mais. Então, ó, voltando para cá. Então, olha, esse foi o nosso raciocínio aqui, que vai aparecer a imagem para vocês. Eu tenho uma curva, está de azul, nós dividimos ela em pontos e assim calculamos vários segmentos de reta. Então, o objetivo era calcular cada comprimento da reta, depois fazer o somatório. Com isso, chegamos nessa expressão para calcular o comprimento de arco. Como eu falei para vocês, gente, isso aqui vale tanto para uma função bidimensional quanto tridimensional. É a mesma ideia. O que muda se a tua função for tridimensional é que aqui na norma vai aparecer 3 elementos, né? X, Y e Z. Só isso que muda. Mas basicamente a fórmula é a mesma. Bom, então agora temos aí 2 problemas para a gente resolver. Bom, os 2 são legais, mas o segundo, disparado, é o melhor de hoje. E o mais importante de hoje. Mas
Bora resolver logo o primeiro. No primeiro exercício, você tem esta função αt, que é igual a cosseno t, seno t e t, que é a mesma que a gente viu ainda agora também. Já até calcula a derivada dela, a norma da derivada e tudo mais. Aí as extremidades dela é nos pontos. No A, que o ponto A é o ponto 1, 0, 0. E o ponto B é o ponto -1, 0 e π. Pronto, gente. Então, ó, é como se aquela imagem que eu mostrei para vocês naquela hora no GeoGebra, a gente quer agora calcular um pedaço daquela curva, já que a função é a mesma, cosseno, seno e t. Aí, para isso, a gente já sabe fazer. Então, a gente tem que calcular a integral da norma da derivada. Então, primeiro eu vou derivar minha função. Então, ó, vou derivar minha função alfa. Aí a derivada vai ser menos seno. Aqui eu vou fazer rápido, porque a gente já fez. Cosseno e aqui 1. Essa é a derivada. Agora eu vou calcular a norma da derivada. Então, a norma da derivada vai ser raiz quadrada. De novo, aqui, ó, vai ficar positivo, seno ao quadrado, mais, de novo, cosseno ao quadrado, mais 1. Aí você já sabe, isso aqui vai dar 1. Então, a norma da derivada é igual a raiz de 2. Pronto, então agora, para eu saber o comprimento, eu tenho que calcular a integral dessa norma aí, ó. Integral de A até B da norma de alfa' de t. Bom, essa norma aqui eu já calculei, deu raiz de 2. Agora falta saber quem é A e quem é B. Porque, ó, cuidado, eu não vou pegar e aqui no A jogar isso daqui, né? Jogar um ponto 3 coordenadas, 1, 0, 0, não. Ou colocar o B aqui, não. O que eu tenho que achar aqui é o parâmetro t que me leva para esse ponto. E o parâmetro t que me leva para esse ponto aqui. Então, ó, olhando para essa função, eu quero chegar no ponto 1, 0, 0. Quanto tem que ser o valor de t nessa função aqui? Tem que ser 0. Porque, ó, se o t aqui, se o meu t for igual a 0 nesta função, vai ficar cosseno de 0, 1, seno de 0, 0 e t igual a 0, tá aqui é 0. E para chegar em b, qual tem que ser o valor de t? Tem que ser π. Ó, nesse caso aqui, t tem que ser igual a π. Porque vai ficar cosseno de π menos 1, seno de π, 0, e aqui t igual a π. Então, na verdade, ó, o A é 0 e o B é π. Então, aqui meu comprimento vai ser integral de 0 a π. E essa norma aqui eu já calculei, foi uma norma constante. Então, deu só raiz de 2. Agora ficou fácil para a gente resolver essa integral. Isso aqui é uma constante, sai da integral. Então, vai ficar L igual a raiz de 2, integral de 0 a π, dt. Bom, integral de 1 é t. Então, vai ficar a raiz de 2, t, aqui vai de 0 a π. Agora é só aplicar. π menos 0 é π. Então, resposta aqui vai ficar π vezes raiz de 2. Bom, ele não me deu a unidade, se é metro, centímetro. Então, vou colocar aqui como unidade de comprimento. Todo mundo entendeu essa questão? Bem simples. Tá, então, bora para a segunda, é emocionante. Vocês vão ver. Inclusive, a gente vai encerrar com a aula de hoje com a segunda questão. Então, vamos voltar para o slide, bora ver o que fala a segunda questão. Calcule o comprimento de arco da curva alfa de t igual a raiz de 2 sobre 4 t quadrado,
raiz de 2 sobre 4t quadrado e menos t. E aí ele fala t variando de 0 a 1. Tá, então vamos resolver isso daí, gente. Bom, por enquanto não tem nada de anormal aqui. Ele quer o comprimento de arco, então eu vou derivar a minha função, depois calcular a norma da minha função. Então, derivando essa função, vai ficar alfa' de t igual. Bom, esse aqui é constante, vou deixar. Derivado disso aqui é 2 vezes t. Aí 2 vai cortar com 4. Então vai ficar raiz de 2 sobre 2t. Essa daqui é a mesma função, então raiz de 2 sobre 2t. Derivada de menos t é menos 1. Está aqui. Pronto. Agora eu vou calcular a norma disso daqui. Então vai ficar a norma. Vai ficar aqui do lado. Então, a norma de alfa' de t vai ser igual a raiz quadrada. Aí aqui, raiz de 2 sobre 2 vezes t, tudo ao quadrado, né? Então vai ficar 2 sobre 4t, t quadrado. Mais, aqui é a mesma coisa, 2 sobre 4t ao quadrado. E aqui, mais 1. Aí isso aqui é igual. Bom, quando eu faço essa soma aqui, gente, 2 sobre 4 mais 2 sobre 4 é 4 sobre 4, que é 1. Então vai ficar raiz de t quadrado mais 1. Essa é a norma. Então agora eu quero o comprimento. O comprimento vai ser integral de 0 a 1, que é o que ele pediu aqui, daquele valor. Ou seja, raiz quadrada de t quadrado mais 1 dt. Então, tranquilo, né? Você olha assim, beleza, consegui derivar, consegui calcular a norma, cheguei aqui nesta minha integral. Agora é só resolver essa integral. Essa integral é do cálculo 1, sim ou não? É, né? Uma integral de uma única derivada, ou uma única variável. Agora, como é que resolve ela? Aí você logo pensa, bom, eu vou logo pensar numa integral imediata aqui. Só que você vai pensar e não vai conseguir. É difícil você pensar numa integral imediata para essa função aqui. Aí você vai pensar, bom, então eu vou ter que aplicar alguma técnica de integração. Será que é uma substituição simples? Tipo, chamar isso que está aqui de u, por exemplo, depois calcular du? Não, não é. Será que é uma integração por partes, nesse caso aí? Não também. Será que é por frações parciais? Não também. Então eu não aprendi isso em cálculo 1. Aprendeu sim. Isso aqui, gente, é uma técnica de integração que é chamada de substituição trigonométrica. Então, sim, você aprendeu, ou não teve? Teve, né? Você teve, sabe? Muito bem. Até falar para o professor Emerson, professor Emerson, aqui os alunos aqui agora estão dando um show aqui em substituição trigonométrica. Então, é isso mesmo. Então, para esta integral aqui, nós vamos resolver por substituição trigonométrica. Como é que resolve por substituição trigonométrica? Bom, primeiro, gente, perceba que a maior dificuldade dessa integral é essa raiz quadrada. Então, de alguma forma, eu vou tentar eliminar a raiz quadrada. Esse que é o meu objetivo. E para isso, eu vou usar a substituição trigonométrica, porque existe uma identidade trigonométrica que vai nos ajudar aqui. Assim, quando a gente fala de identidade trigonométrica, o que a gente pensa logo, né? Vou fazer aqui. Bom, quando a gente fala de identidade trigonométrica, a gente pensa logo nessa daqui, que é seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ igual a 1. Você fala, eu só sei essa, eu não sei outra, não me cobre outra. Tudo bem. Mas, a partir dessa mesma, fica com essa daqui. Bora dividir ela. Olha só o que a gente vai fazer, gente. Eu vou dividir essa equação pelo cosseno ao quadrado. É isso que a gente vai fazer. Aí, quando a gente faz isso, como é que vai ficar? Bom, seno ao quadrado dividido pelo cosseno ao quadrado, seno por cosseno é tangente. Então, aqui vai ficar tangente ao quadrado. Tangente ao quadrado. Então, nós temos aqui tangente ao quadrado. Aqui, gente, cosseno ao quadrado sobre cosseno ao quadrado. Vai dar 1. Então,
mais 1 igual. E aqui, 1 dividido pelo cosseno ao quadrado vai dar secante ao quadrado. Então, é essa identidade aqui que a gente vai usar. Porque, ó, perceba que aqui dentro da minha raiz tem t quadrado mais 1. Eu não queria que tivesse t quadrado mais 1, eu queria que aparecesse tangente ao quadrado mais 1. Porque se fosse tangente ao quadrado mais 1, eu ia poder substituir pela secante ao quadrado. Uma vez que eu substituísse pela secante ao quadrado, eu eliminava a raiz quadrada. Então, esse que é o objetivo. Tá, mas como é que eu vou, professor, como é que eu vou fazer aparecer uma tangente aqui? Não, isso é tranquilo, não é nada forçado. Ó. A gente vai fazer assim. Então, isso sim que eu vou fazer agora é a substituição trigonométrica, tá? Então, vou até escrever aqui, ó, substituição trigonométrica. Então, já sabe, né? Hoje, todo mundo maratonando aí, cálculo 1, semestre passado. Tá, então, eu vou dizer que o t, eu vou dizer que ele é igual à tangente de um ângulo. Tá aqui, ó. Eu vou afirmar, eu vou transformar t na tangente de um ângulo θ. Aí, então, se o t vai ser igual à tangente, quem vai ser o meu diferencial dt? O meu diferencial dt vai ser a derivada da tangente, que é secante ao quadrado, vai ficar secante ao quadrado vezes o diferencial dθ. Vai ficar isso daqui. Então, aqui na minha integral, vai ser integral raiz quadrada. No lugar do t, eu vou colocar tangente. Então, vai ficar tangente ao quadrado mais 1. E no lugar do dt, vai aparecer secante ao quadrado dθ. Então, vai ficar aqui fora secante ao quadrado dθ. Ah, professor, faltou aqui os intervalos de integração. Realmente faltou. A gente vai fazer agora. Então, ó, se o meu t é igual a 0, quando o meu t é igual a 0, então, quem é o θ? O θ vai ser o arco tangente de t. Ou seja, vai ser o arco tangente de 0. Aliás, esqueci o θ aqui. Então, se o t é 0, o θ vai ser o arco tangente de 0. Quem é o arco tangente de 0? Quem é o ângulo cuja tangente é 0? É 0. Então, aqui, ó, é 0 também. Pronto. Agora, t igual a 1. Então, nesse caso, o θ vai ser o arco tangente de 1. Qual é o ângulo cuja tangente é igual a 1? É 45 graus, né? Só que, assim, aqui você precisa usar em radiano. Então, é π sobre 4. Então, aqui, o θ vai ser π sobre 4. Então, o novo intervalo é de 0 a π sobre 4. Vou colocar aqui, ó, de 0 a π sobre 4. Professor, por que o senhor fez tudo isso mesmo? Não esqueça, é para eliminar essa raiz quadrada aqui. Agora, eu consigo eliminar. Porque quem é tangente ao quadrado mais 1? É secante ao quadrado. Então, vou substituir isso aqui pela secante ao quadrado. Aí vai ficar integral de 0 a π sobre 4, raiz quadrada da secante ao quadrado. Aí aqui fora, eu também tenho secante ao quadrado, dθ. Bom, aí aqui agora sim, ó, consigo eliminar. Quando eu elimino, deveria aparecer módulo da secante, mas preste atenção no intervalo. Ó. O intervalo é de 0 a π sobre 4, primeiro quadrante. Então, a secante é sempre positiva. Então, não preciso do módulo. Então, vai ficar só secante vezes secante ao quadrado. Então, isso aqui vai ser integral de 0 a π sobre 4 da secante ao cubo. Está aqui. Então, esta integral aqui, que tinha uma raiz quadrada, eu consegui eliminar a raiz quadrada e substituir pela integral da secante ao cubo. Vocês lembram qual é a integral da secante ao cubo? Ou pelo menos como é que resolve? A integração por partes. Então, a gente vai fazer agora uma integração por partes a partir daqui. Ah, professor, quer dizer que o senhor fez tudo isso para no final fazer outra integração. É. Por isso que eu disse que essa questão era a mais divertida de hoje. A gente ainda tem 12 minutos. É tempo suficiente.
Olha, então, vamos fazer uma substituição por partes. Vou colocar aqui. Substituição por partes não, né? Integração por partes. Estou misturando as coisas já. Integração por partes. Então, a minha função é secante ao cubo. Então, secante ao cubo é a mesma coisa que secante vezes secante ao quadrado. Então, a secante eu vou derivar, a secante ao quadrado eu vou integrar. Então, vai ficar assim. Vou chamar U de secante. Então, du vai ser a derivada... Quem é a derivada da secante, gente? Secante tangente. Tá? Muito bem, secante tangente. Então, secante vezes tangente de θ. E eu vou chamar o meu dv de secante ao quadrado. Aí, nesse caso, a integral da secante ao quadrado é a tangente. Vai ficar v igual a tangente. Pronto. Aí, como é que fica a integração por partes mesmo? Se for uma integral definida, vai ficar assim, ó, integral de a até b, u dv igual a u vezes v aplicado de a até b, menos integral de a até b, v du. Professor, eu preciso saber tudo isso para a prova? Sim. Não, você já sabe, né? Isso é cálculo 1. Então, você já sabe, então tá tranquilo. Mas sim, isso aqui pode cair na prova. Aí aqui, ó, quem é o meu u? É a secante, dv secante ao quadrado de θ. Então, aqui vou voltar para secante ao cubo. Então, vai ficar integral de 0 a π sobre 4 da minha secante ao cubo. Aqui, ó, u vezes v. U é secante, v é tangente. Então, vai ficar secante de θ vezes a tangente de θ aplicado de 0 a π sobre 4. Aí, menos, aqui, integral de 0 a π sobre 4. V du, v é tangente, du é isso daqui. Então, vai ficar secante, tangente ao quadrado, de θ. Tá? Então, por enquanto, estamos assim. Então, vamos continuar. Então, nós estamos assim, integral de 0 a π sobre 4, secante ao cubo, é igual. Aí, aqui, ó, eu já vou aplicar. Vai ficar secante de π sobre 4 vezes tangente de π sobre 4. Então, secante de π sobre 4, tangente de π sobre 4, menos secante de 0, tangente de 0. Aí aqui menos essa integral. Menos integral de 0 a π sobre 4 da secante tangente ao quadrado. Pronto, vamos lá. Quem é... Bora aqui primeiro. Quem é a tangente de 0? Tangente de 0 é 0. Tá? Então isso aqui vai zerar. Aqui, quem é a tangente de π sobre 4? É 1. Bom, quem é a secante de π sobre 4? Vamos lá, quem é o cosseno de π sobre 4? É raiz de 2 sobre 2. Então, a secante ela é o inverso. Então, é 2 sobre raiz de 2. Então, vai ficar assim. Integral de 0 a π sobre 4, secante ao cubo, igual. Aqui vai ficar 2 sobre raiz de 2. Só isso, tudo isso daqui. Agora, voltando para cá, como é que eu resolvo isso? Perceba que aqui eu tenho tangente ao quadrado. Aí eu vou usar de novo a identidade. Bora voltar bem aqui, ó. Eu vou usar o fato que a tangente ao quadrado ela é igual a secante ao quadrado menos 1. Tá? Então, eu vou substituir isso aqui lá. Então, aqui vai ficar menos integral de 0 a π sobre 4, secante, vezes... Aí vai ficar aqui, secante ao quadrado, menos 1. Aí eu vou distribuir aqui. Aqui eu posso racionalizar. Vai ficar 2 raiz de 2 sobre 2. Aí vai simplificar. Então vai ficar integral de 0 a π sobre 4 da secante ao cubo igual. Aqui vai ser só raiz de 2. Aí aqui, gente, vai ficar secante vezes secante ao quadrado. Secante ao cubo.
Então, menos integral de 0 a π sobre 4 da secante ao cubo. Depois aqui, secante vezes menos 1 é menos secante. Só que com esse menos aqui vai ficar mais. Então, mais integral de 0 a π sobre 4 da integral da secante. Está aqui. Bom, agora perceba o seguinte. Bem aqui, ó, eu tenho a mesma coisa que aparece aqui. A mesma coisa. Só que aqui é negativo. Então, eu posso fazer esse daqui aparecer do outro lado, só que positivo. Como é a mesma coisa, vai ficar duas vezes isso daqui. Então, vai ficar assim. 2 vezes integral de 0 a π sobre 4 da secante ao cubo igual a raiz de 2 mais integral da secante. Então, para a gente finalizar, gente, só falta você lembrar qual é a integral da secante. Só isso. Então, bora fazer aqui vamos finalizar aqui no terceiro quadro. Aproveitar que a gente ainda tem 5 minutos. Então, ó, o meu comprimento, que é essa integral aqui, da secante ao cubo, ele é igual. Olha o que eu vou fazer aqui agora. Eu vou dividir todo mundo por 2. Então, esse 2 aqui vai aparecer dividindo aqui do outro lado. Então, vai ficar raiz de 2 sobre 2 mais 1 sobre 2 integral da secante. Bom, para quem não lembra, para resolver a integral da secante, você multiplica em cima e embaixo pela secante mais tangente. Em cima e embaixo. Secante mais tangente. Então, vamos lá. Então, L vai ser raiz de 2 sobre 2 mais 1 sobre 2 integral de 0 a π sobre 4. Aí aqui vai ficar secante tangente mais secante ao quadrado dividido pela secante mais tangente dθ. Aí aqui, se você lembrar, você faz uma substituição simples. Você chama o denominador de u. E aí, nesse caso, você vai perceber que vai ficar assim. Por exemplo, se eu chamasse u de secante mais tangente, então, no final, minha integral vai ficar assim. Integral de du sobre u. Por quê? Porque se eu derivar isso aqui, vai ficar derivado da secante, secante tangente. Derivado da tangente, secante ao quadrado. Então, ia ficar derivada vezes du. Ia ficar isso daqui, ó. Aí, nesse caso, vai ficar log natural de u. Então, essa que é a resposta aqui, ó. Então, vai ficar raiz de 2 sobre 2 mais 1 sobre 2 log natural da secante mais tangente. Aí, ainda tem que aplicar de 0 a π sobre 4. Então, isso aqui vai ser raiz de 2 sobre 2 mais 1 sobre 2. Aí agora vai ficar log natural da secante de π sobre 4. Aqui a gente já fez ainda agorinha. Então vamos lá. Secante de π sobre 4 é raiz de 2. Tangente de π sobre 4 é 1. Então vai ficar raiz de 2 mais 1. Aí menos log natural. Aqui, secante de 0 é 1. Aqui, tangente de 0 é 0. Então vai ficar log natural de 1. Sendo que log natural de 1 é 0. Resposta final. O nosso comprimento aqui vai ser raiz de 2 sobre 2 mais meio do log natural de raiz de 2 mais 1. Essa é a nossa resposta. Ele não me dá unidade, então vou colocar assim, unidade de comprimento. Essa daqui é a resposta final. Gostaram da questão? É uma boa questão de prova? Com certeza, né? Uma boa questão de prova. Bom, então com isso, né, acho que já deu para finalizar a aula depois dessa questão. Na quarta-feira, a gente vai começar a falar sobre outro tipo de função, que é função de n variáveis. Então, por favor, não faltem.
E obrigado pela presença. A gente se vê quarta-feira.